Coloca o tema da nossa palavra aqui no telão para mim hoje, Ludmila, por favor. Clamo a Ti, Senhor, vem depressa. Quando você lê isso, o que vem na sua memória, na sua cabeça? Lê aí, medite aí uns segundos. Eu quero que você reflita, só na temática que nós vamos trabalhar aqui hoje. Eu quero que você pare uns segundos e olhe para lá. Clamo a Ti, Senhor, e vem depressa. O que vocês imaginam que nós iremos falar nessa noite? Alguém chuta? Diante do que nós temos aqui como proposta de tema? Oração. Alguém mais? Volta de Jesus. Vamos, gente. Vocês são inteligentes, vocês vão chegar lá. Somos um povo diferenciado. Quando nós paramos, uma pergunta tão simples como essa, né? E como eu fiz, eu quero instigar você nessa noite, porque eu quero que você medite. Por isso que eu perguntei qual o pensamento que vem na sua cabeça. O que gera dentro de você tal expressão? Nós temos um público aqui misto, né? A maioria é jovem, mas temos alguns adolescentes e temos alguns jovens mais maduros. Cada um recebe, lê essa expressão, e eu tenho certeza que cada um tem uma resposta diferente. 2 tiveram coragem de falar, e tivemos 2 respostas totalmente diferentes. Oração e a volta de Cristo. Apesar de ambas estarem interligadas. Na maioria de nós, eu acredito que talvez, na sua cabeça, tenha havido um sentimento de urgência. Sim ou não? Clamo, né? Clamor já dá uma conotação de desespero. Sim ou não? Que é a segunda ou possível pensamento que tenha vindo a você? Desespero. Ou talvez socorro. Quando nós ouvimos a segunda expressão, vem depressa. Não é assim? Aconteceu alguma coisa, eu não sei como resolver, fulano de tal, vem, me ajuda. Se tu puder vir rápido, ou vem depressa. Está meio misterioso hoje, né? Geralmente joga logo na lata. Não quero forçar você a raciocinar um pouco, imaginar. E na verdade, não deixa de ser um pouco de cada disso que nós estamos falando aqui. Esse é um sentimento que o autor, nós vamos já ler o texto, exprime durante a leitura. Mas nós vamos ler aqui, eu quero ler aqui agora, Salmo, é um Salmo, glória a Deus. Nós vamos estudar nessa noite, né, com essa temática, o Salmo de número 141, aleluia. E a temática dessa noite é justamente o versículo de número 1, a parte A dele. Vamos ler. Eu vou ler na versão NVI. Verso de número 1 diz assim: clamo a Ti, Senhor, vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a Ti. Seja a minha oração como incenso diante de Ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca. Vigia as palavras dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva nas práticas perversas dos malfeitores, e que eu nunca participe dos seus banquetes.
Fira-me o justo com seu amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça com o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio, não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que me prepararam, das ciladas dos que praticam mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Uau! Que salmo maravilhoso! Sim ou não? Perfeito. O nosso irmão Davi é o autor desse salmo. Mais uma expressão da alma daquele adorador. E eu quero nessa noite analisar algumas coisas e tirar algumas verdades desse salmo. Tentar fazer uma aplicação rápida e breve para as nossas vidas, para o nosso tempo. Amém? Não sei se vocês perceberam, mas o sentimento, não sei se vocês conseguem sentir ao ler esse salmo, o sentimento que Davi exprime quando nos discorremos essa leitura. E o sentimento é justamente esse, de urgência, de algo que precisa ser rápido. Mas o sentido ou o sentimento principal que eu enxergo nessa leitura é de livramento. Não sei se vocês percebem isso, porque ele começa: clama a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clama a ti. E nos discorrer dos versículos, o sentimento é de livramento, de que Davi está pedindo um livramento para o Senhor. Sim ou não? Mas livramento de quê? O que Davi está passando? Nós sabemos da história dele. Davi passou por poucas e boas. Foi perseguido, maltratado, esquecido. Mesmo depois de ter sido ungido rei, aguardou um longo período até chegar no ápice, que era a sua coroação. Mas, ao ler, eu percebo que Davi está tendo uma batalha interna. Vocês conseguem perceber isso? Seja a minha oração, ele continua no verso 2, seja a minha oração com licença diante de ti e levantar das minhas mãos. Ele está fazendo uma oração ao Senhor, pedindo livramento dele mesmo, para que ele não caia em uma possível tentação que ele está passando naquele momento da vida dele. Davi provavelmente estava passando por algo, e aqui o assunto é língua, palavras. Provavelmente Davi estava sendo difamado, que foi uma das suas perseguições. Provavelmente Davi estava ouvindo muitas coisas sobre a sua reputação, diante das situações que aquele homem vivia na vida. Só que ele não quer participar dessa mesa. Ele não quer entrar no mesmo jogo.
Ele não quer participar, como a maioria de nós, ao invés de se posicionar contra a maledicência, por exemplo, nós sentamos do lado e comemos do prato. Davi está nos ensinando que nós temos que lutar contra esse mal silencioso, que contamina e que traz prejuízo. Essa é a luta desse homem. Vamos ler alguns versos novamente, para ver se você consegue entender com essa ótica. Lá do verso de número 3, coloca um guarda na minha boca. Olha a oração desse homem. Coloca um guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Olha o nível de luta que esse homem estava passando. Quantos de nós temos passado por lutas semelhantes diariamente? Todos os dias nós somos tentados a falar mal de alguém. A pergunta que nós devemos fazer é: vai valer a pena? E ele continua na sua angústia. Não permitas que o meu coração, ele vai no mais profundo do ser, se volte para o mal. Ele diz que as suas palavras, ou esse emaranhado, é algo que não é bom. Ele traz uma afirmação: é mal, e isso contamina o coração. E a oração dele é: Senhor, me ajuda a não participar, me ajuda a não me envolver, porque isso vai contaminar o meu coração. E ele continua: nem que eu me envolva nas práticas perversas. Veja que é gradativo. Veja que é gradativo, é um abismo chamando o outro. Vocês conseguem perceber isso? E no final está todo mundo sentado no banquete. Olha o que ele está falando, né? Que eu nunca participe dos seus banquetes. Geralmente, né, isso acontece à mesa. Hoje em dia, né, não literalmente na mesa, mas quando eu falo de mesa, roda, hoje em dia o meio mais utilizado para isso é o WhatsApp, né? As redes sociais, os grupos, as comunidades. Davi está lutando contra isso. Para que ele não peque, para que ele não faça parte desse mal. Irmãos, vocês sabem, né? Que a maledicência é pecado. Sim ou não? Você sabe que falar mal dos outros é pecado, né? Todo mundo aqui está ciente disso. Não precisa chover no molhado, né, irmã Sara? Irmã, né? Todos nós sabemos aqui que isso é errado, é pecado. Quando nós sentamos para jantar, o irmão: Renato, mas tu já falou sobre isso lá no início do ano. De vez em quando a gente precisa lembrar. Por que tu está trazendo esse assunto agora, Renato, novamente? Por 2 motivos. O primeiro, as últimas palavras, né? Uma das palavras que o Senhor foi trazer nesse tempo foi relacionada à motivação do nosso coração. Quem lembra disso? Foi sobre motivação, né? E motivação tem a ver com isso também. Porque quando o nosso coração está no lugar errado, a nossa boca coloca para fora aquilo que está dentro do coração. E o outro assunto foi justamente trazer ajustes a isso, e nós precisamos. Como eu falei, isso é um assunto que nós, obviamente,
precisa ser tratado no 1 a 1, no discipulado. É um processo, não é uma ministração como essa que vai trazer. Mas isso daqui já traz um alerta. Traz um ensino. Traz uma direção. Vocês estão comigo? E veja bem, Davi, ele está numa luta. Alguns, e na verdade, esse é o primeiro estágio. Porque quando nós somos tentados a isso, Davi estava sendo tentado a participar. E ele está pedindo livramento para o Senhor. Mas a maioria de nós não temos esse discernimento, essa força de pedir livramento. Porque ele começa a falar, não permitas, Senhor, não permitas. E a maioria de nós, por amizades. Porque nós temos um brother legal, nós temos uma roda de amigos e nós não queremos nos afastar porque eu não quero desagradar ninguém. Então eu vou pelo menos ficar ali calado, eu não estou participando. Saiba que se você estiver prestando o seu ouvido para isso, você está participando sim. Renato, por que tu está tocando nesse assunto? Porque, irmãos, está acontecendo no nosso meio. E eu vou prestar conta da vida de cada um de vocês perante o Senhor. E eu não posso ser indiferente a isso. Eu tenho que trazer um ensino. Porque eu serei cobrado. Eu tenho uma responsabilidade diante dos céus por cada um de vocês. E eu não quero ser achado diante do Senhor culpado por ter sido negligente, ao saber que isso está acontecendo e não trazer uma correção. Óbvio, como eu estou falando, os pormenores nós vamos tratar na mesa, mas eu preciso trazer um entendimento, um caminho a ser trilhado para a igreja, para a aliança jovem, para a rede. Amém? Davi, ele pede livramento por algumas coisas. A primeira coisa, para que ele não pecasse com a sua boca. Quanto de nós temos caído pela nossa boca? Tiago, ele é mais duro. O apóstolo Tiago, ele é bom de amassar quando é necessário. Quando eu estou necessitando de algumas coisas, eu vou ler Tiago. Parece que eu sempre aprendo alguma coisa de uma forma diferente. Tiago fala que aquele que consegue controlar a sua língua é varão perfeito. Tiago, ele já olha essa ótica, uma ótica bem mais firme, mais dura, mas mais profunda e precisa. Davi, também ele está pedindo livramento para que ele não fale palavras que desagradem a Deus. Veja bem, o foco aqui não são as pessoas. E o entendimento de Davi é, se eu participar disso, eu não estou simplesmente ferindo pessoas, eu estou ferindo principalmente a Deus. Ele está pedindo livramento para que ele não tivesse o seu coração inclinado para o mal. Porque isso nos leva a um caminho difícil. Sim ou não? Sim, né, Lara? Lara está fazendo assim. Nos leva a um caminho difícil. Lembre-se, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Lembre-se que o principal
espectador da sua vida e da minha vida não é a minha esposa, o seu irmão, o seu pai, é o próprio Deus. Então, nós nos esquecemos disso, mas se nós nos lembrarmos que o principal companheiro nosso é o próprio Deus, através do seu Espírito, nós teríamos temor. Mas nós estamos tão envolvidos com tudo, menos com Ele, que nós sentamos e abrimos a nossa boca e vomitamos o nosso coração contaminado. E contaminamos o coração de outras pessoas. Porque veja bem, isso é uma praga que destrói silenciosamente. Porque ela não destrói publicamente. Você não vai ver ninguém se levantar e falar, cachorro. Não, você não vai ver. Ninguém se levantar no meio. Tem uns, né? Aqui, qual é o negócio lá? Tem um ditado popular até que fala, né? Chutar o pau da barraca. Eu não levo desaforo para casa. Não, a gente não vai. Aqui no meio da igreja, dificilmente você vai ver isso. No meio cristão, você dificilmente vai ver isso. Talvez você veja com algum irmão que ainda não esteja muito bem convertido, né? Tá no processo. No processo aí. Mas, normalmente, vai ser algo polido, vai ser algo bonitinho, vai vir mascarado, vai vir através de uma sugestão. Aí entra o discernimento, a gente precisa parar, ouvir, ponderar, analisar através daquele conselho do irmão Paulo, né? Vamos ouvir tudo, mas vamos reter só o que é bom. Se não for bom, e obviamente isso não é bom para ninguém, a gente descarta. Descarta. Davi está pedindo para um livramento, para não participar das práticas dos ímpios, porque veja bem, isso é uma prática, isso se torna uma prática, começa com algo esporádico e se torna algo real, parte da vida e do cotidiano da pessoa, sem perceber, porque se torna comum. E gente, sinceramente, eu sou gente também. Quando a gente tem alguma pendência com alguém, ou um descontentamento, ou uma não concordância, ou qualquer outra coisa similar a isso, fica muito fácil a gente sentar e tomar aquela velha coquinha, né? Só trazendo, como é que é o nome agora? Não é falando mal, é críticas construtivas. Vamos ressignificar algumas palavras para que a gente possa amaciar o nosso ego, mas no final é tudo pecado. Talvez vamos ressignificar algumas expressões para que a nossa alma não fique e a nossa consciência fique mais leve, mas a Bíblia condena. Se a Bíblia condena, é pecado. E veja bem, Davi pede livramento para ele não ceder à tentação. É uma oração que ele colocou a sua alma aqui de uma forma que somente esse homem conseguia exprimir de uma forma assim tão profunda. A maioria de nós não ora não para fugir da tentação. A maioria de nós nem ora. Quanto mais para orar para fugir da tentação. Tá pesado aí, Pedro? Algumas coisas, meus irmãos, para você ver o nível de algumas coisas. Existem insatisfações com pessoas. E essa pessoa pode ser várias figuras: pai, mãe, irmão, chefe, líder, pastor, enfim, esse indivíduo. O conselho que eu lhe dou, se você tem alguma insatisfação com uma determinada pessoa,
principalmente se for alguém de autoridade, que caminha com você, a procure. E externe o seu coração para ela. E viva bem. Mas não seja hipócrita. A gente precisa cair em si. Tá suave, não tá, Carol? Me perdoe, gente. Eu estou me segurando. Porque eu não sou garoto de recados. Eu sento à mesa e falo com as pessoas. Mas lembre-se, eu estou dando uma direção para uma rede. E nós vamos caminhar contrário a esse espírito de fofoca, de maledicência. Nós vamos nos levantar na autoridade do nome de Jesus. E o maledicente vai sair. Não vai permanecer no nosso meio. Vai permanecer se converter. Já fique sabendo disso. E não vai ser na minha insatisfação, porque eu não estou insatisfeito, não tenho problema com isso. Irmãos, eu tenho, como disse, 16 anos aqui nessa casa, desde quando essa igreja se iniciou. Participei da primeira célula de jovens, hoje lidero essa rede. Já passei por tanta coisa, vocês nem imaginam. Já tive desejo, irmã Leia, de levar o lanche apenas de uma célula, mas por conta das mais conversações, das mais línguas, nem isso eu podia. E eu parei por conta disso, não. É o nosso Deus que vai à nossa frente. E o nosso próprio Deus vai nos conduzindo. Mas é um engano, porque isso é prazeroso. E geralmente, irmão, você não vai sentar com quem você não conhece. Por exemplo, a Carol não vai sentar do lado da irmã que está nos visitando aqui para conversar sobre coisas assim. Por quê? Elas não se conhecem, não têm relacionamento. Então, não faz sentido. Geralmente, isso acontece nas famosas panelas. Os grupos paralelos, né? Eu falei o digital, que tem um monte. Que se você for inteligente e obediente, primeiramente a palavra de Deus que condena isso, e a sua liderança que tem trazido uma direção a partir de hoje. Novamente, lembrando apenas, porque essa direção já foi dada. Estou relembrando. Você vai se posicionar. Sonde você mesmo o seu coração e veja se você está participando de algo. Davi, ele pede livramento para que ele não fosse seduzido por esse pecado. Ele é chamativo. Ele é maravilhoso. Irmão, é bom falar. Né, André? É bom falar. É bom falar, gente. É bacana. E a gente se desarma quando a gente está num grupo que é bacana. Né, Alexandre? Alessandro? Ale. Pronto. Fechou. Quando a gente se desarma aí, pronto. Quando a gente se desarma é que a gente derrama nossa alma. Muitos de nós temos morrido pela nossa boca. E Davi pede livramento para que ele não caísse nas armadilhas dos perversos.
ele começa nos primeiros versos orando, buscando o Senhor, clamando, vem depressa, Senhor. E veja bem que é uma exclamação, é um desespero verdadeiro de Davi. Senhor, me socorre, porque se o Senhor não vier, é possível que eu faça o que desagrada o teu coração. Nós somos tentados a isso. E eu digo porque eu sou tentado também. Sou tentado porque não sou diferente de você, eu tenho as minhas insatisfações, eu tenho os meus desentendimentos, eu tenho tudo isso, esse pacote completo aí que você carrega. É porque hoje eu estou aqui nessa posição que eu não sou. Não. Davi era rei, estava sendo tentado. Ele era um governante de uma nação e estava vivendo nesse nível. Que de lá eu não sou nem vereador de Marabá, nem secretário comissionado, nada. Mas sabe o que me deixa mais, não vou dizer de barba de molho, porque a barba se foi, mas o que me deixa mais chocado é o que está no verso de número 5 ao verso de número 8. As figuras que Davi traz no meio dessa oração, para mim são terríveis. É muito difícil de ouvir, isso é duro. Veja bem, no meio de tudo isso, ele começa, veja bem, ele começa fazendo a oração dele. E no verso de número 1, 2, 3 e 4, ele está fazendo essas súplicas, ele está pedindo esses livramentos do Senhor, ele está colocando a sua alma de uma forma intensa. No verso de número 5, 6, 7 e 8, ele vai tratar umas consequências disso. E no verso de número 9 e 10, ele continua ainda, é como se fosse um sanduíche, botou o pão, tratou a carne, está fechando com o mesmo pão embaixo. Agora, eu quero trazer a sua atenção um pouco, não simplesmente para os livramentos, porque Davi, ele fala, Senhor, o Senhor vai me livrar, eu estou pedindo livramento do Senhor, porque se eu cair nisso, essas coisas, Ele mesmo traz, qual é o fim, ou as consequências, de quem participa disso. Ele afirma o que acontece no meio daqueles que cedem a isso. Vamos ler aqui o verso de número 5. Fira-me o justo com seu amor leal. Perdão, verso de número 6. Quando eles caírem nas mãos da rocha, veja bem, cadê? É o verso de número 6, isso daí? Não está na mesma... Na Bíblia de vocês estão com a Bíblia aí, da rocha, né? Rocha. A rocha que está escrita aí na Bíblia de vocês, está com R maiúsculo? Ele está apontando para quem? Quem é a rocha? O que é essa figura da rocha na Bíblia? Davi, no meio da sua oração, no meio de pedir socorro e livramento do Senhor, ele vê Cristo. E veja bem, no verso de número 5, ele fala, fira-me o justo. Quem é o justo? No verso de número 6, ele traz a revelação, vocês vão cair.
Quando eles quem? Aqueles que estão falando mal dele, aqueles que já estão participando dessa roda, aqueles que já estão sendo maledicentes, aqueles que já estão comendo esse fruto, aqueles que já estão com o coração contaminado, aqueles que já estão sentados à mesa e participando daquele banquete. Quando eles caírem nas mãos da rocha, veja bem, todos nós vamos prestar conta diante do Senhor. E o justo juiz, a rocha que Davi vê, sabe de toda palavra que saiu da nossa boca. Ora, não é, a palavra ainda nem chegou na minha boca, e tu já conheces, Senhor? Meus irmãos, isso é terrível. Se isso não gera temor no seu coração, eu não sei mais o que vai gerar. Ele aponta para Jesus, ele vê o Cristo no meio de espremer a sua alma, pedindo livramento para não participar dessa mesa. Jesus vai entrar em cena para tratar com cada um e cobrar cada palavra que saiu das nossas bocas. Nesse cenário, aí ele continua, né? O juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. O restante do versículo. Nesse cenário, os juízes apontam para uma figura, é uma figura que aponta para a liderança. Veja bem, juízes eram líderes em Israel, e até hoje, né, juízes são pessoas de autoridade. Ou, né, para alguém que está à frente, que é gerador, incentivador, motivador, etc. O que Davi está falando aqui? Que vai chegar um dia, que todos nós iremos prestar conta de tudo aquilo que nós falamos, inclusive desses negocinhos, né? Nós vamos prestar conta de tudo. Vai estar lá a relação. E nesse dia, nós iremos nos lembrar desses momentos de direção. Mas nós decidimos permanecer falando mal. Está registrado nos céus, está sendo registrado nos céus a direção que hoje eu tenho trazido para a Aliança Jovem, para a Aliança Teen Jovem. E lá, nesse dia que nós estivermos prestando conta disso, vai dizer, não, eu nunca ouvi falar que isso daí era errado. No culto do dia, hoje é que dia? Ou no culto da Aliança Jovem, na cidade de Marabá, dia 18 de julho de 2026, às 21h05 da noite, vocês ouviram sobre isso. Mas permaneceram. Então, Davi, ele olha isso, ele vai se lembrar com a pressão. Nós precisamos nos posicionar contra. Mas não é só isso. Isso por si só já era suficiente para gerar um temor no nosso coração e se arrepender. Tem jeito, viu, gente? Tem jeito. A graça continua com as mãos estendidas. E o ouvido do Senhor continua atento para as nossas orações, para o nosso clamor. Mas sabe o que me deixa mais apreensivo? É o verso de número 7. É a comparação que Davi faz, que é a consequência disso tudo, além da prestação de contas. Tem algo que vai acontecer, tem uma consequência aqui, não simplesmente diante do Senhor, porque independentemente vivo ou mortos, nós vamos comparecer diante do Eterno, mas tem uma consequência nesse tempo aqui. E olha o que ele fala no verso de número 7,
Como terra arada, ele usa uma metáfora. Como terra arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Meus irmãos, que imagem difícil. A figura da terra arada e fendida, para mim, é terrível. Ela transmite uma imagem muito difícil e forte. Davi, ele compara, né, esse trabalho de um agricultor que passa o arado, passa aquele equipamento, né, para arar a terra e deixar ela aberta, fendida, para que ela possa ser plantada, apontando como consequências para as palavras ou atitudes dessa pessoa que é assim e que participa desses banquetes. Como consequência, isso é uma imagem de dor. Você sabe quem é o arado? Acredito que a maioria daqui saiba, né? É aquele equipamento antigo, hoje em dia é mais moderno, né? Mas é como se fosse um Vzinho assim, um negocinho, e vai na terra, passando para abrir e deixar a terra mais bonitinha. Se a Eusélia estivesse aqui, ela é agrônoma, eu ia pedir para ela explicar um pouquinho mais bonito. Mas qual é a figura que ele está trazendo aqui? Vai gerar dor. É labuta. Vai gerar dor. Uma consequência, vai deixar frágil, porque a terra fica fragilizada, flagelada, por conta daquela máquina que passou. E isso gera um sofrimento, porque a ponto de deixar a pessoa desfalecida, porque o texto segue dizendo que é à beira da sepultura, não morre, mas chega próximo. E talvez não seja morte natural, eu acredito que não seja. Menos que você esteja mexendo com coisa pesada. Não sei, né? Aqui eu acredito que não tem ninguém não. Talvez lá no Rio de Janeiro, nas capitais grandes aí, tenha gente assim. Aqui não. Mas tem gerado, vai gerar morte. Não sei, ministerial, alguma área da vida, sentimental. Quantas pessoas têm adoecido na alma aí com burnout, essas doenças aí do século? Muitas das vezes porque eu não posso afirmar, mas eu posso imaginar. Temos 3, uma psicóloga e 2 estudantes. 3, né, que a Ana também é de psicologia aqui, talvez elas entendam um pouco melhor sobre isso, mas tu também, Pedro? 4, então. E isso, né, vai gerando fragilidade, rupturas. Isso é muito triste. Quando a gente para ouvir algumas histórias, a gente analisa elas. Geralmente eu me compadeço, né? Quantas vezes eu já cheguei, né, cheio de si, né, às vezes chateado com alguma situação. E meu irmão, eu queria falar. Eu queria, sabe? Mas quando eu chego diante da situação, meu coração se enche de compaixão. Que eu só ouço. Eu não posso me colocar nessa posição. Não posso me colocar nessa posição de juiz, de julgador, de dono da razão, não. Eu sempre tenho que olhar para o meu irmão como se fosse maior do que eu.
É isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu tenho que olhar para o meu irmão como ele maior do que eu, e nós temos que viver isso. Mas a verdade é que as insatisfações, e aqui eu quero deixar alguns conselhos. Se você está insatisfeito com alguém, com alguma coisa, com alguma palavra, com alguma direção, com alguma liderança, procure essa pessoa e abra o seu coração. Não vai haver julgamento. No que diz respeito a mim e a nossa liderança, não vai haver. Nós vamos ouvir e caminhar juntos. Vamos continuar caminhando. Mas não leve a sua insatisfação para quem não pode resolver. Primeiramente, leve para o Senhor. Porque eu sei que vai ser tentador você não procurar ninguém. Procure primeiramente a Deus. Se você se encontra nessa posição e fale, Senhor, assim, assim, assado e cozinhado, mas eu quero vencer isso, me ajuda. Depois procure. Se você estiver com vergonha, ou com medo, ou intimidado, ou com qualquer outra coisa, me procure. Se for moça, procure a irmã Agnes. Ou nos procure juntos, que nós vamos ouvir a sua história. Mas nós vamos de contra esse espírito que tenta, de tempos em tempos, nos minar. E quando eu falo nos minar, é no individual, é nossa vida pessoal, porque isso só traz desgraça, dor, sofrimento, perdas. Não gera avanço em nada. Não gera avanço de nada. E no final das contas, você corre um sério risco de sair frustrado dessa casa. Frustrado com pessoas e frustrado com Deus, porque vai transferir tudo para Ele. Aleluia. Espírito. Estamos terminando, aqui é o fim, literalmente. Mas Davi, ele termina dando o maior segredo para não cair nisso. O maior segredo que Davi nos dá é continuar olhando para Deus. Porque quando nós olhamos para as pessoas, óbvio, nós temos que ter pessoas que nós admiramos, nós temos sim que ter pessoas que são referenciais, nós temos sim que ter pessoas, e eu tenho essas pessoas, e eu acredito que você também tem essas pessoas, e isso é top. Continue tendo, continue buscando pessoas idôneas. Mas o maior segredo daquele homem era olhar para Deus. Não desmerecendo ninguém, não desmerecendo as pessoas. E eu não estou desmerecendo as que para mim são referenciais. Mas ele fala no verso de número 8, no meio de tudo isso, os meus olhos estão fixos em Ti, Senhor. Porque quando nós estamos olhando para o alto, quando nós estamos olhando para o alvo, quando nós estamos olhando para Deus, a gente não perde tempo com essas coisas. Pelo contrário, a gente investe tempo naquilo que é realmente necessário.
e essas coisas se tornam pequenas demais. Aleluia. Fique de pé.